Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa semanal Nordeste em Foco. Toda segunda e sexta-feira vamos vir aqui para falar um pouco da semana e do final de semana também. Se for hoje na sexta-feira, vamos falar da semana, o que aconteceu e fazer uma prévia do final de semana. E como eu prometi na segunda-feira passada, vamos vir aqui hoje para dar o palpite para os jogos desse final de semana. Sem o placar mesmo não, né? Mas eu vou falar o que eu acho, o que eu espero dos resultados das equipes nordestinas. Já de primeira, convido vocês, se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e deixa o like aqui nesse vídeo, certo? Também você pode acompanhar nossas redes sociais para dar uma forcinha maior aí para o nosso trabalho. Gente, aqui a gente vai falar agora um pouco do que rolou nessa semana, né, dos jogos das equipes nordestinas. Depois a gente passa um pouquinho para a classificação das séries A e B, certo? Vamos falar um pouquinho da série C também, da classificação, e falo da próxima rodada aí, o que já tá rolando aí na série C, o que tem de definição, né? Mas aí a gente passa um pouco mais superficialmente na série C, né? Vamos dar um foco na série A e na série B. Na terça-feira passada agora dessa semana, o CSA foi derrotado pela Chapecoense em casa. Não é um resultado absurdo, a Chapecoense líder da competição, né, consegue diversos resultados, tem apenas uma derrota no campeonato e venceu a equipe do CSA. A torcida fica um pouco apreensiva porque é a segunda derrota consecutiva, né, a primeira vez que acontece isso com a nova comissão técnica, mas não é um resultado a se desesperar. O próximo jogo também é complicado contra o Cuiabá, né, então o CSA nesse jogo sai lamentando não ter conseguido pelo menos um empate. Só que esse jogo contra a Chapecoense é de se lamentar até menos, né? Se lamenta mais ainda a derrota para o Guarani no jogo anterior para a Chapecoense, né? Então o time do CSA não é que fica desesperado aí com esse resultado, fica chateado sim, claro, mas também não é o fim do mundo essa derrota para a Chapecoense. No mesmo dia, na terça-feira, o Confiança venceu a equipe do Botafogo da Paraíba e ultrapassou inclusive o próprio CSA, né? E está aí classificado bem na tabela da Série B. Na quarta-feira, pela Série A, o Bahia venceu a equipe do Fortaleza e também pegou o elevador aí na tabela. O Bahia em uma boa fase, né? Tava amargando ali em alguns momentos o Z4, mas com essa vitória, jogo atrasado ainda também, né? Ultrapassou vários nordestinos e, se não me engano, tá até como o nordestino melhor classificado. Daqui a pouco eu passo na classificação da Série A e falo um pouco dessa importância da vitória da equipe do Bahia. E ontem, na quinta-feira, o Vitória meteu 3-0 no Figueirense, acompanhei esse jogo, né? 3-0 aí do Vitória, um jogo até tranquilo, muito também pela falta de produtividade da equipe do Figueirense, é uma equipe que está no Z4, era até um confronto direto para a equipe do Vitória, que estava beirando ali o Z4, né? Não saiu ainda da 16ª colocação, só que pelo menos se afastou um pouco aí a equipe do Vitória do Náutico, né? Que é o nordestino que está aí na zona do rebaixamento da Série B. Agora eu já falei de todos os resultados, hoje tem jogo, amanhã tem jogo, né? E no domingo não tem jogo por causa das eleições, mas daqui a pouco eu passo um pouquinho para os jogos dessa sexta e desse sábado. Vamos passar agora pelas tabelas de classificação. Primeiramente a Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Bahia, que depois dessa vitória alcançou 25 pontos, ultrapassou também os seus rivais nordestinos, né? Só que está em nono colocado, com 25 pontos. O Sport está em 10º colocado, logo abaixo do Bahia, com os mesmos 25 pontos. Perde nos critérios de desempate. Abaixo dos dois, tem Fortaleza e Ceará com 24 pontos, um pontinho a menos, né? E não tá colado neles lá, porque tem o Corinthians, que é o impostor aí, né? No meio dos nordestinos. Aí tem Bahia em nono, o Sport em 10º, Fortaleza em 12º e o Ceará em 13º. Esses dois últimos aí, Fortaleza e o Ceará, tem 24 pontos, só que tem um jogo a menos cada um deles. Fortaleza acabou de perder o Rogério Ceni, né? Então passa por uma situação complicada, aí tendo que se readaptar à nova comissão técnica, né? Que é o Chamusca, antigo conhecido da torcida do Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza vai passar por alguma dificuldade de adaptação. Mesmo assim, o Chamusca fazia um ótimo trabalho na equipe do Cuiabá. Eu acho que ele deve dar sequência aí também esse bom trabalho na equipe do Fortaleza. Não sei se ele vai conseguir manter o mesmo ritmo do Rogério Ceni, mas não é um desespero também muito grande. Eu acho que o Chamusca deve conseguir fazer sim um bom trabalho na equipe do Fortaleza, certo?
Em termos de classificação, o Bahia, que é o melhor nordestino, tem 25 pontos. E para chegar no G6, que é aquele grupo que briga por Libertadores, faltam 6 pontos. O Palmeiras tem 31. Só que tem um jogo a menos, né? Tem esse detalhe. Então são 6 pontos de diferença aí para o G6. E o Ceará, que é a equipe pior classificada, em 13º colocado, tem 24 pontos. A briga contra o Z4 são 4 pontos de diferença. Então, em tese, os nordestinos estão até mais próximos do Z4 do que do G6. Apesar de estarem bem colocados aí na tabela e com uma certa folga em relação ao Z4. Mas olho aberto, né, para não se aproximar aí do Z4, e o foco é lá em cima, não é lá embaixo não, o foco dos nordestinos é lá em cima. Essa briga aí por Sul-Americana, por G6, né, até o possível campeão da Copa do Brasil, o possível campeão da Copa do Brasil vai abrir mais uma vaga aí para Libertadores. Quem sabe o brasileiro ganha Libertadores também, conquiste logo uma vaga e aí aumenta essa vaga de brasileiros aí para Libertadores. Então o foco é lá em cima. E saindo um pouco do Campeonato Brasileiro, falando de Copa do Brasil, foi na quarta-feira, o Palmeiras venceu o Ceará por 3-0. Até deixa eu colocar aqui para ver exatamente os tempos dos gols da equipe do Palmeiras em cima do Ceará. A gente sabe que é uma partida, são 2 partidas, né? Então um campeonato a parte de 180 minutos, certo? Só que, principalmente em um jogo de mata-mata, são 2 jogos, né? 180 minutos, e em algum intervalo de tempo, alguns minutinhos, em um jogo se define uma partida. Nesse jogo aqui, em um intervalo de 5 minutos, se definiu praticamente a classificação da equipe do Palmeiras em 180 minutos, né? Então, um intervalo de tempo que você entre desligado, o Ceará levou 3 gols. Um aos 35, outro aos 38 e outro aos 40. Foi um absurdo de rápido que o Palmeiras definiu esse placar. E na partida de volta, eu acho muito difícil que o Ceará venha conseguir reverter esse placar, a não ser que jogue uma bola absurda e o Palmeiras venha todo quebrado, né? Não consiga reagir a nada. É impossível? Não, mas eu acho muito difícil e eu não acho que o Ceará vai conseguir reverter esse resultado. E esse negócio do Palmeiras fazer 3 gols um atrás do outro é até uma estratégia do próprio Liverpool, do Jürgen Klopp. Ele tem uma mentalidade de que logo após um gol marcado ou um gol sofrido, é um momento de que as equipes ficam meio desligadas. Se você faz um gol, você ainda fica naquela euforia, né? Aí você fica meio desligado, perde o foco na partida. E se você toma um gol, você fica um pouco atordoado também ali, né? E é um dos focos do Jürgen Klopp de aumentar a intensidade e logo depois de fazer um gol, buscar ampliar. Ou logo depois de tomar um gol, buscar você fazer logo um gol na sequência. É uma das mentalidades dele para o futebol e aconteceu aí também nessa partida de Copa do Brasil. Agora vamos passar um pouco para a tabela de classificação da Série B. Eu acabei esquecendo de falar desse jogo da Copa do Brasil. Mas citado aqui também 3-0 do Ceará, do Palmeiras em cima do Ceará. E agora pula para a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Sampaio Corrêa batendo na porta do G4, tem um jogo a menos ainda, e esse jogo atrasado, se vencer, cola no Juventude, que é a equipe que está no G4. O Confiança está em 8º colocado, como eu falei, na vitória passou o CSA, passou o CRB, e está como o segundo melhor nordestino, 8º colocado com 29 pontos. O CSA vem logo atrás com 28. O CRB já na parte de baixo da tabela, em 11º, com 26. O Vitória venceu, mas não saiu da 16ª colocação, só que se afastou um pouco do Z4. Está com 24 pontos. E o Náutico, que está no Z4, tem 20. Então, esses são os nordestinos na Série B. Vamos falar um pouco rapidamente da tabela da Série C. A gente tem ainda o Santa Cruz em primeiro colocado, né, com 33. E aí não mudou porque ainda não teve jogo. Os jogos vão acontecer nessa sequência. Mas é o Santa Cruz em primeiro, classificado com 33, Ferroviário com 18, Jacuipense 17, 13 com 16, Botafogo com 15 e o Imperatriz já rebaixado com 11 pontos. Tá calor hoje, né, gente? Tô suando que sua bexiga aqui. Mas vamos embora. Agora vamos falar dos próximos jogos pra gente encerrar aqui esse vídeo. Já estamos aí com 10 minutos,
né? Mas deixa eu abrir aqui, porque eu anotei os palpites para a próxima rodada. Sexta-feira, hoje, a gente tem Operário e Náutico pela Série B. Eu creio que seja um empate. O Náutico tá lá embaixo, o Náutico vem para cima, buscando o resultado, né? E eu creio que deva sair um empate aí, com uma leve vantagem para a equipe do Operário. O Operário vem aí na 12ª colocação, não tá tão bem na competição, mas também não tá tão mal. Eu acho que o Náutico vem com a faca entre os dentes aí, deve arrancar pelo menos um empate. Não creio numa vitória do Náutico não, deve ser um empate mesmo. Outro jogo, Oeste e CRB, hoje também. O CRB eu acho que vence essa partida, porque o Oeste é a equipe que só venceu do rival do CRB, né, o CSA, e vem com 8 pontos só na competição, virtualmente rebaixado, mas vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo complicado para o CRB. Não creio que vá ter uma partida fácil, né? O Oeste vem se remodelando, mas eu ainda creio uma vitória do CRB. Amanhã vai ter 4 jogos de nordestinos. Pela Série A, o Sport vai enfrentar o Vasco numa fase péssima, eu acho que o Sport vence esse jogo. O Fortaleza vai enfrentar o São Paulo, e o São Paulo está no intervalo aí de partidas da Copa do Brasil, não deve vir com foco total, então eu acho que, mesmo assim o São Paulo está muito bem na Série A, né? Então eu acho que deve até ser um empate, com a leve vantagem aí também para o Fortaleza por causa desse detalhe da equipe do São Paulo, que deve vir com foco na Copa do Brasil, né? Tem o jogo contra o Flamengo na semana que vem, se não me engano. Mas eu acho que o Fortaleza deve conseguir pelo menos um empate ou um leve favoritismo. Mas se fosse para cravar, eu botava um empate. O Grêmio enfrenta o Ceará, recebe o Ceará, e eu creio que o Grêmio deve conseguir uma vitória, né, contra a equipe do Ceará. O Ceará vem bem, né, mas o Grêmio também está brigando lá em cima para entrar no G6. Eu acho que o Grêmio em casa deve vencer essa partida. E pela Série B a gente tem Juventude e Sampaio, aquele confronto direto que eu falei, né? O Juventude está em quarto, o Sampaio está em quinto, só que questão de fase, eu acho que até que o Sampaio está melhor, está crescendo mais na tabela, o Juventude está mais estabilizado lá, então, até por jogar fora de casa, eu acho que o Sampaio deve conquistar até um empate lá, e se tiver algum favoritismo, né, eu creio que o fator casa deve pesar até menos, mas eu acho que ainda pesa para a equipe do Juventude. E o Sampaio tem uma fase melhor, então por isso eu cravo até um empate nessa partida. Gente, na segunda-feira eu volto para falar dos jogos de segunda. No domingo, como eu falei, não tem jogo por causa das eleições. Volta a partida na segunda-feira. E aí segunda de manhã eu volto aqui pra gente falar desses palpites que eu mandei aqui, né? Falar os que eu acertei e os que eu errei. Meu saldo, né? nesse quesito. E segunda-feira eu volto aqui para falar do final de semana dos nordestinos e falar aí da semana também, dos jogos da semana. Grande abraço aí para todo mundo, obrigado pela presença aqui mais uma vez no canal, tamo junto e até nosso próximo vídeo. Abração, gente, falou!